Sejam bem-vindos no nosso canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. A liturgia nos propõe uma memória muito trágica, muito particular, na celebração de hoje, a celebração dos santos inocentes mártires. E por isso, o Evangelho nos fala daquele momento no qual o rei Herodes, desesperado, resolve mandar matar as crianças, os meninos, para afastar qualquer perigo de perder o seu trono. Esse texto exige um pouco a nossa atenção, para que possamos entrar na sua mensagem e assim extrair um alimento para a nossa vida e compromisso de fé. Para isso, gostaria de destacar alguns aspectos, e começo com o primeiro, que é a figura de Herodes, aquele que representa a violência, fruto do apego ao poder. Herodes é o rei, que teme que outro rei possa surgir e tomar o seu trono. Apegado, portanto, a esse poder, ele assume uma postura, uma atitude de vida que se revela oposta ao projeto de Deus. Apegado ao poder, com uma atitude oposta ao projeto de Deus, ele gera violência e injustiça, morte, tristeza e muito sofrimento. Herodes representa aqui a atitude de todo homem, de toda mulher, não só um rei, uma rainha, um político, uma política, mas qualquer pessoa que numa posição de poder, que exerça qualquer tipo de autoridade sobre o outro, quando apegado a esse poder e indisponível ao projeto de Deus, acaba por gerar algum tipo de violência. Seja ela física, na sua forma extrema, matar o outro, seja na sua forma moral, difamar, ofender o outro, seja na sua forma psicológica, atacar a autoestima do outro, seja na sua forma social, gerar uma série de injustiças que vai se aproveitando da precariedade do outro. Herodes representa, portanto, uma atitude que precisamos enxergar com os olhos bem abertos para evitá-la, porque todos corremos o risco de repetir, com proporções e formas diferentes, a mesma atitude. Em contraposição a essa figura violenta, apegada ao poder, temos José e os magos. Os magos são acenados duas vezes como aqueles que, sendo avisado em sonho pelo anjo, não retornam para Herodes, ou seja, se desviam do caminho do palácio para seguir uma outra estrada e nessa estrada continuar amadurecendo, experimentando, aprofundando o encontro com o Messias, com o menino que eles tanto buscavam. A outra figura é José, uma figura importante nesse período do Natal. Esse homem que assume, na condição de pai adotivo, os cuidados seja de Maria, como a sua esposa e mãe do menino, como do menino, aquele que se responsabiliza pela segurança do menino. Mas José tem uma simbologia, uma significação muito mais ampla, que podemos resumir em 3 elementos. É, antes de tudo, um homem de fé. E se ele é um homem de fé, é um homem disposto a se deixar conduzir por Deus. Pode hesitar em algum momento, nós vemos isso no Evangelho, no início do Evangelho de Mateus, quando o anjo se apresenta dizendo para ele que deve se casar com Maria porque ela não o traiu, ela está grávida sim, mas por uma ação de Deus. Portanto, é alguém que pode hesitar quando não compreende o que está acontecendo, mas porque é um homem de fé, é um homem que se mantém aberto a escutar atentamente a palavra de Deus. E escutando atentamente a palavra de Deus, essa palavra escutada, ele a vive. É o que nós normalmente nomeamos por obediência. Portanto, um homem de fé, disponível a descobrir o projeto de Deus, escuta atentamente a palavra de Deus, se deixa guiar por Deus e obediente, vive segundo a palavra escutada. Nesse sentido, José, como também os magos, simbolizam a atitude de fé do homem e da mulher. Eu, você, todos nós, que precisamos também ter sempre os nossos ouvidos atentos à palavra de Deus, para que seja essa palavra a nos ajudar a discernir as nossas vidas,
a perceber, a reconhecer os nossos apegos e, com isso, evitar de gerar violência, mas, sobretudo, permitir-se seguir a palavra de Deus a fim de alcançar a salvação. Uma salvação que nos toca, uma salvação que se transforma também em compromisso com o outro, em cuidado com o outro. José cuida do menino. Quero acrescentar um particular a respeito de José. Como os magos, ele é informado do que deve fazer, a palavra de Deus lhe é proclamada, por meio da ação do anjo presente no sonho de José. Obviamente, a liturgia, a palavra de Deus nos escreve esse anjo que comunica a José por meio do sonho com um simbolismo muito grande. Ninguém hoje ficaria esperando que no sonho um anjo aparecesse e lhe dissesse alguma coisa. Por quê? Porque não é necessário. É na escuta da palavra de Deus, é na leitura, no estudo sério, na meditação contínua da palavra de Deus, que Deus vai nos comunicando a sua mensagem e assim nos orientando, nos educando, nos guiando, nos confortando e nos alimentando. Portanto, não é necessário dormir para receber uma mensagem, mas é necessário ter a mesma atitude de disponibilidade e de fé de José para que, no contato contínuo, diário com a palavra de Deus, aprendamos a acolher a sua mensagem. Descubramos a nossa missão e, sobretudo, reconheçamos esse amor de Deus que vem até nós e vai nos transformando. O último aspecto que quero destacar é de uma citação que aparece no texto da liturgia de hoje, Evangelho de Mateus, retirada do livro do profeta Oséias. Eu falei de Herodes, falei dos magos, falei de José, mas evidentemente os dois personagens mais importantes são, antes de tudo, Deus mesmo, aquele que move tudo, aquele que por meio do anjo comunicou algo aos magos, aquele que por meio do anjo comunica algo a José, aquele que faz com que a história seja de fato uma história de salvação, ou seja, aquele que faz com que na história a violência, a maldade, a agressividade representada em Herodes possa ser superada e com isso assegurar a cada um de nós a vida. Mas Deus, aquele que age na história produzindo a salvação, age por meio do seu Filho Jesus, o outro personagem mais importante e significativo do texto. Se vocês prestarem atenção, em nenhum momento se usa o nome de Jesus. A ele o texto se refere como menino, indicando a sua condição de criança, frágil. Deus se faz homem como nós e, ao se fazer homem como nós, assume a sua fragilidade. O menino, aqui, imaginemos uma criança pequena, é o exemplo máximo da fragilidade humana, que, se não tiver um adulto que se preocupe com a vida, com a condição dessa criança, essa criança não tem como se defender da vida. O menino é a metáfora, é o símbolo de todos nós, que por mais que nos acreditemos fortes, somos sempre frágeis e necessitados de alguém que olhe por nós. A citação do profeta Oséias é muito significativa. Do Egito chamei o meu filho. O Egito não é simplesmente uma localidade geopolítica, um país que se encontra no norte da África. O Egito tem uma simbologia muito grande dentro da Bíblia. Ele pode significar um lugar de refúgio. Muitos são os personagens do Antigo Testamento, e agora Jesus também, Maria e José, que precisam, numa situação de dificuldade na Palestina, refugiar-se fora da Palestina. Enquanto na Palestina a situação ou é agressiva e hostil, ou é precária, situação de seca tremenda. Para onde vão? Vão para o Egito. Mas o Egito também pode significar escravidão. A terra onde a liberdade é roubada. E se a liberdade é roubada, a dignidade é também roubada. Por fim, o Egito é a terra que não é a nossa terra. É a terra para onde vamos, mas aonde não queremos permanecer, porque não é a terra onde nós podemos colocar com segurança as nossas raízes
e então crescer e dar frutos, ou seja, realizar-nos como pessoa, construir a nossa felicidade. O Egito, portanto, é uma terra da onde precisamos ser resgatados. E é nessa terra onde precisamos ser resgatados, aonde pode inclusive se apresentar a desesperança, aquele falta de consolo, de conforto interno que nos faz desacreditar na vida. Nessa terra ressoa um chamado. E o chamado significa que é Deus convocando. Mas quando Deus convoca, Ele não quer simplesmente convocar uma plateia, que se olhe para Ele e se comece a bater palmas. A convocação significa Deus nos chama para um movimento, para uma caminhada, para uma viagem que nos leve até Ele. Mas uma viagem que, se for vivida como fé, ela é transformadora. Ela vai nos mudando internamente, vai nos fortalecendo, vai gerando esperança e vai nos transformando. Por fim, o profeta diz: do Egito chamei o meu filho. Esse Deus que lá no Egito, na terra da desesperança, chama, nos convoca para Ele, se revela como Pai. Por isso chamei meu filho. Se revela como Pai, como aquele que cuida. No profeta Oséias, no Antigo Testamento, o filho é Israel. No Novo Testamento, o filho é Jesus. Aquele que o Pai busca lá no Egito, trazendo-o de volta para a sua terra, cuidando dele, dispondo as condições para que ele possa viver a sua missão, para que ele possa crescer, amadurecer, se tornar um homem adulto. Deus, que do Egito chama o seu Filho, para nós cristãos, significa que em Jesus, nos identificando com Ele, nos agarrando a Jesus, Deus vai nos conduzindo e nos transformando, e assim gerando a salvação. Com isso, supera em nós os Herodes que podemos desenvolver em nossos corações, e vai nos transformando num José, num homem obediente, capaz de cuidar do outro.